comparar à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vamos cantar, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo essa noite, sermos inundados pela glória do Senhor, amém? Vamos cantar do início, não há nada melhor, não há nada igual. Louvemos o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Cantemos, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A presença do real, o Senhor é real em nosso meio. Vamos cantar assim? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Cantemos, Santo Espírito. Santo Espírito,
Somente a igreja? Somente as vozes? Amém? Você pode aplaudir a grandeza do Senhor? Amém. Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que não temessem, pois daria a vitória. Lhe chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada e levantar o louvor. Cante ao Senhor, canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor, um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor.
Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. A mensagem de hoje está baseada num texto que eu li, num capítulo, na verdade, de um livro, do pastor Hernandes Dias Lopes. O livro é Com Jesus na Escola da Vida. Eu li um capítulo e achei tão interessante esse capítulo que me inspirou nessa mensagem aqui. Marcos 14, versos 51 e 52. Se você não tem a sua Bíblia, o texto está sendo projetado aqui no telão e você pode acompanhar então a leitura. São 2 versos apenas. Marcos 14, versos 51 e 52. E o tema da mensagem é o perigo de seguir a Jesus de forma inapropriada. O perigo de seguir a Jesus de forma inapropriada. Diz assim então a palavra de Deus: um jovem vestindo apenas o lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Há uma palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, que quando eu leio, e já preguei sobre esse texto aqui também, quando eu leio chega a me dar arrepios. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser encontrado despreparado. A palavra despreparado aqui significa estar inapropriado, inapto. E na verdade isso é um grande perigo. O perigo de seguir a Jesus, mas seguir a Jesus de forma inapropriada. E foi isso que aconteceu com esse moço, esse jovem aqui do texto. O que estava acontecendo aqui nessa hora, meus irmãos, é que Judas havia traído Jesus. E ainda era de noite. Era noite e Jesus ainda estava no jardim de Getsêmani, orando. Ele tinha ido ali junto com seus discípulos. Os discípulos haviam ficado ali, estavam, naquele momento, já estavam dormindo.
e Jesus continuava ali no jardim de Getsêmani orando. E houve então um movimento então, para prender Jesus. Os soldados então se juntam e começam a caminhar junto, seguindo ali para o jardim de Getsêmani. E aquele barulho então acorda a cidade, e as pessoas então movidas pela curiosidade, abrem as janelas, abrem as portas, e todas olham então de dentro das suas casas para ver o que estava acontecendo. Mas esse jovem aqui, ele não se conteve, e do jeito que ele estava, enrolado em um lençol, ele pula da sua cama e se coloca no meio dos soldados e começa então a seguir aqueles soldados para ver o que estava acontecendo. E ele então não se apercebeu que lençol não era roupa. E não se deu conta que ele não estava devidamente vestido. E foi ver então o que estava acontecendo, aquilo que os soldados vinham fazer. E ali no jardim de Getsêmani, esse jovem então viu ali Judas dar o beijo da traição. Ele viu quando Pedro cortou a orelha do soldado chamado Malco. Ele viu quando Jesus então restaurou a orelha daquele soldado. Ele viu Jesus se entregar voluntariamente, dizendo que era chegada a sua hora. E ali aquele jovem então começa a seguir Jesus, como muitos o fazem, de forma ocasional. Seguem Jesus sem calcular o custo de seguir a Jesus. Seguem a Jesus de forma inapropriada. E por isso colhem tantos frutos ruins, colhem tantas tragédias, colhem tantas coisas amargas, e passam por tantas dificuldades, tantos empreendimentos mal sucedidos. Mas o que é seguir a Jesus de forma inapropriada, de acordo com a experiência desse moço aqui, de acordo com esse texto aqui nos revela? Seguir Jesus de forma inapropriada, meus irmãos, é manter, em primeiro lugar, um relacionamento com Ele de forma casual. É manter um relacionamento com Jesus de forma casual. A Bíblia diz que esse moço aqui não estava apropriado para seguir a Jesus. Não estava seguindo Jesus de forma apropriada. Era um relacionamento casual. Não era alguém que tinha um relacionamento de compromisso com Jesus. Era aquele tipo que trocava Jesus por qualquer outra coisa, por qualquer outra situação, por qualquer outro relacionamento. Ele não tinha uma aliança com Jesus, não tinha um compromisso com Jesus. Sabe aquela geração que hoje se fala muito, aquela geração do fica? Você pergunta para uma pessoa, para um jovem ou para um adolescente: olha, você está namorando com tal pessoa? Ela fala: não estou não. Eu estou só ficando. É um relacionamento sem compromisso. É um relacionamento casual, um relacionamento sem nenhum tipo de aliança. E o que está acontecendo, minha gente, é que as pessoas estão se tornando descartáveis. E o problema é que as pessoas estão fazendo isso com a igreja. Mas o pior, estão fazendo isso com Jesus também. Compromissos casuais, compromissos sem raízes. Compromissos sem princípios de fidelidade. Esse jovem aqui colocou o lençol no corpo só para ver Jesus de perto e voltar correndo para a sua cama. Era só um compromisso casual, só para ver Jesus. Sem nenhum compromisso de fidelidade, era uma aproximação casual, nada de compromisso sério. Acho interessante uma ilustração que o pastor Hernandes Dias fala. Ele fala da síndrome do controle remoto. O controle remoto é um instrumento de mudança, na verdade. A decisão de mudar está nas mãos da pessoa. O controle, ele favorece o descomprometimento. Com controle não há fidelidade a canal nenhum. O controle é um interesse por tudo e ao mesmo tempo um interesse por nada. Porque no final se vê tudo e não se vê nada. Isso também se manifesta nos relacionamentos. As pessoas não conseguem ficar com a mesma pessoa por muito tempo. Não conseguem ficar com o mesmo namorado, com a mesma namorada por muito tempo. Não consegue ficar com a mesma pessoa com o mesmo tempo, não consegue, às vezes, ficar com o mesmo marido, com a mesma esposa. Não consegue ficar com a mesma coisa por mesmo tempo também, não consegue ficar com o mesmo carro por muito tempo. E não consegue ficar com a mesma igreja, muitas pessoas não conseguem ficar com a mesma igreja por muito tempo.
Alguns crentes, inclusive, dizem que Jesus satisfaz, mas vivem insatisfeitos. Algumas pessoas dizem, olha, o culto hoje não me agradou. E quem disse que o culto é para nos agradar? A pergunta correta não é se o culto me agradou. Nunca foi essa pergunta correta. A pergunta correta que devemos fazer todos os dias, depois de uma celebração, é: o meu culto agradou a Deus? O culto que eu prestei realmente agradou a Deus? É essa pergunta que eu devo fazer em todas as celebrações, no termo das celebrações. Não é se o culto me agradou, mas se o meu culto agradou a Deus. É essa a pergunta que eu devo fazer. Relacionamento casual, meus irmãos, esse é muito fácil. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode fazer. Não requer nada de ninguém. Não foi isso que Jesus propôs em momento algum aos seus discípulos. Você não vê Jesus propondo esse relacionamento em nenhum momento. Ao contrário. Jesus propôs algo muito diferente. Jesus propôs algo muito sério. Jesus falou: olha, vocês querem me seguir? É isso que você quer fazer na sua vida? Você quer me seguir? Então calcule o custo. Há um custo, há uma renúncia a ser feita. Jesus não aceita, nunca aceitou e nunca aceitará relacionamento casual. Então você quer me seguir? Disse ele: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois vocês então estão aptos a me seguir. E ele disse ainda: olha, não tem como vocês me seguirem, não tem como vocês serem meus discípulos, se não estiverem dispostos a renunciar a muitas coisas em prol dele. Jesus sempre condenou o relacionamento casual. Aliás, foi isso que ele condenou lá em Apocalipse 3, a igreja da Laodiceia, que tinha um relacionamento casual, um relacionamento morno com ele. E ele disse: eu estou pronto a vomitar da minha boca, a expelir da minha boca. Então Jesus não aceita um relacionamento casual. Então seguir a Jesus de forma inapropriada é manter um relacionamento casual com ele. Mas também seguir a Jesus de forma inapropriada, além do relacionamento casual, é viver uma vida cristã superficial. O lençol aqui, desse texto aqui, era a única cobertura que aquele moço, naquele momento, ele possuía. Era, portanto, um arranjo. Era uma proteção superficial. Não era uma roupa adequada. Vida cristã superficial, meus irmãos, ela não se sustenta. Ela é aquele cristianismo aparente. É aquele discipulado aparente. É aquele crente que se abala por qualquer coisa. É aquele crente que se melindra por qualquer coisa, por qualquer questão. Vida cristã superficial é aquela vida devocional que não tem consistência. Vida devocional fraca. Leitura bíblica fraca, rasa. Oração ocasional, rasa também. Sem consistência, sem substância. Vida cristã superficial é aquela onde tudo interessa, mas de forma superficial. Onde a pessoa se interessa por todas as coisas, tem interesse por todas as coisas, mas de forma superficial, sem aprofundamento por nada. Tem interesse por todas as coisas, mas sem aprofundamento. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5. Um texto, até eu preguei na quarta-feira sobre esse texto aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, ou seja, não seja sem juízo, mas como sábios. Então, cada um de nós precisa aprender a viver de maneira sábia, vigiar como a maneira como nós vivemos. Não dá para viver de qualquer jeito, não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para ter uma vida cristã apenas de aparência, meia boca, como nós costumamos dizer. Lençol não é roupa. E superficialidade gera uma vida permissiva. E nesse sentido, a superficialidade acaba gerando dificuldades. A pessoa tem dificuldade de filtros morais. Pessoas que não vê pecado como pecado, não vê. Tem dificuldade de dizer não para algumas coisas. Tem dificuldade de discernir o vil do precioso. Como alguns dias atrás aí, pessoas que até apoiaram, até alguns crentes não viram como dificuldade, não viram como pecado,
aquela exposição que um dos bancos Santander fez lá em Porto Alegre, expondo crianças, induzindo a pedofilia, que é crime na verdade, a zoofilia, que é sexo com animais, chamando crianças com termos de baixo calão, e pessoas vendo isso como arte, quando na verdade alguns daquilo ali era crime, e é uma afronta, é pecado, porque vida cristã superficial. E todas essas coisas são geradas em função de uma vida cristã superficial. Mas também, meus irmãos, seguir a Jesus de forma inapropriada é agir por circunstâncias e não por princípios. Esse moço aqui preferiu fazer o que dava certo, em vez de fazer aquilo que é certo. Naquele momento, não era certo, nunca foi certo sair com lençol, mas naquele momento deu certo. É como diz o ditado, né? À noite todos os gatos são pardos. E naquela época, todos os homens, eles usavam roupas compridas. E o lençol no corpo, à noite, parecia uma vestimenta como qualquer homem estivesse usando uma roupa adequada. Parecia uma roupa adequada. A escuridão naquele momento favorecia esse tipo de jeitinho. E aquele moço talvez tenha pensado, olha, como ninguém sabe que o que eu estou usando é lençol, ninguém está vendo o que eu estou vestindo, então eu vou usar esse lençol. Eu vou sair de lençol, ninguém vai perceber, ninguém vai notar que isso é lençol. Então eu vou sair dessa forma mesmo. A circunstância está me favorecendo. Então o seu princípio naquele momento era agir por circunstância e não por princípio. E nem sempre o que dá certo é certo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, nem tudo o que é lícito me convém, nem tudo que é lícito é conveniente. Então muitas coisas são lícitas do ponto de vista legal, mas não é lícita do ponto de vista moral, do ponto de vista bíblico. A bebida alcoólica é legal, é lícita, mas não é conveniente aos crentes. Olhar pornografia é lícita, não é, você não vai preso por isso, mas não é conveniente aos crentes. O adultério já foi crime um dia, hoje não é mais crime, mas não é lícito, não é conveniente aos crentes. Tantas coisas, meus irmãos, são consideradas legais do ponto de vista jurídico, mas são imorais do ponto de vista bíblico, não são convenientes aos crentes. A verdade, meus irmãos, é que algumas coisas nós estamos adaptando demais, e algumas coisas que dão certo no mundo, mas não dão certo, e não são convenientes do ponto de vista ético, moral e bíblico. Então quem pratica essa ética do lençol, quem se baseia, ou que se veste do lençol, não se baseia, ou não estão se baseando nos princípios da palavra de Deus, estão baseando na sua própria intuição espiritual, ou tem sua própria moral, onde a sua orientação não são os princípios da palavra de Deus, mas é aquilo que dá certo, são as circunstâncias do momento. E a outra questão aqui, que está dentro desse texto aqui, que dentro desse comportamento aqui, desse moço aqui, com aqueles que agem dentro das circunstâncias e não dentro dos princípios. Porque quem não tem uma base sólida dentro da ética bíblica, acaba indo de um lado para o outro, sendo levado de um lado para outro. Então, se uma experiência na vida de outra pessoa deu certo, aquela pessoa do lençol, aquela que pratica a ética do lençol, vai querer fazer igual, porque deu certo na vida de outra pessoa. Aquela experiência deu certo na vida de outra pessoa, mas a experiência de um não necessariamente vai ser igual na vida de outra pessoa. O que Deus faz na vida de uma pessoa não é necessariamente feita na vida de outra pessoa. E aí vem a frustração, porque não deu certo na vida dela. Há um princípio estabelecido. E é por esse princípio que nós devemos seguir. O princípio da palavra de Deus. É por esse princípio que devemos nos guiar. Então, se você se deixar de ser conduzido pelas circunstâncias, nunca se estabilizará. A Bíblia nos diz em Provérbios 22, verso 28, não remova os marcos antigos da sua vida. Não remova os princípios da sua vida. Então, viva por princípios e não pelas circunstâncias. Haja por princípios e não pelas circunstâncias. As circunstâncias favorecem o erro.
Os princípios não. Os princípios te dirigem para uma vida de ética, de moral, baseado na palavra de Deus. Mas também, em quarto lugar, seguir a Jesus de forma inapropriada é ficar vulnerável diante dos ataques. Esse moço aqui, ele ficou desprovido de poder quando ele precisou se defender. Ele foi atacado, as pessoas ali chegaram para prendê-lo. E nessa hora, ele precisava usar as suas mãos para se defender. Mas as suas mãos ficaram segurando o lençol, para que o lençol ficasse no seu corpo. Você está me entendendo? É quando o inimigo ataca e você fica sem poder espiritual para se defender. Você fica vulnerável, você está exposto, você está desprotegido. O inimigo então agarrou aquele lençol, que era a única coisa que ele cobria, e ele ficou nu, ele ficou desprotegido. E então, envergonhado, ele fugiu. Totalmente desprotegido, totalmente envergonhado. É assim que a pessoa fica, meus irmãos, quando Satanás o ataca, e a pessoa então não tem poder para resistir. Não tem poder espiritual para resistir. E ele então sem poder para resistir, Satanás então tira a sua máscara, e o expõe, e o deixa envergonhado, e o deixa desprovido, o deixa vulnerável. Aí ele então tem que fugir, totalmente envergonhado. Vestir-se com lençol é muito perigoso. Ninguém consegue vestir-se com lençol sem ser exposto à vergonha na hora de uma batalha. O que nós precisamos, o que você precisa, é vestir-se todo o tempo do poder espiritual de Deus. A Bíblia nos fala da armadura de Deus, lá em Efésios 6, da armadura espiritual. A armadura que nos protege do ataque de Satanás. E não se iluda em nenhum momento que Satanás ataca mesmo. Ataca a sua vida de todas as formas, ataca a sua família de todas as formas. Mas se você estiver vestido de lençol, você vai ficar envergonhado o tempo todo. Ele vai atacar, e vai tirar o lençol, e vai te expor à vergonha. E você vai ficar vulnerável, e você vai ter que fugir. Então, na hora da crise, na hora quando o inimigo ataca, porque você está revestido da armadura de Deus, você estará protegido. Ou como diz o profeta Isaías, lá em Isaías 54, toda arma forjada contra você não prosperará, porque você vai estar revestido do poder sobrenatural de Deus, da armadura de Deus. Então, se você quer seguir a Jesus de maneira apropriada, saiba que é preciso estar preparado. Porque se você errar nisso, você vai passar vergonha. Se você não se dedicar à oração, se você não se dedicar à leitura da palavra de Deus, se você não se dedicar a ter comunhão com a igreja, se você deixar de orar, se você deixar de ler a palavra de Deus, se você deixar de ter comunhão com as pessoas, se você deixar de participar da igreja, participar de uma célula, você vai passar vergonha. Você vai perder a comunhão com Deus e perder a comunhão com as pessoas, você vai passar vergonha. Se você se vestir apenas de lençol, você vai ficar vulnerável, você vai ficar exposto e vai passar vergonha. Então não se vista de lençol apenas, mas se vista da armadura de Deus, do poder espiritual de Deus. Aquele moço, naquele primeiro momento, ele foi identificado como um seguidor de Jesus, porque ele estava ali, junto. Ele não estava, depois ali ele saiu, ele foi perseguido, ele foi tentado ser preso, porque ele não, embora ele tenha ido com um grupo que foi prender Jesus, mas ele não estava para prender Jesus. Então eles pensavam, esse é um seguidor de Jesus. Mas quando tentaram prendê-lo, ele saiu correndo. E o lençol caiu. E ali revelou quem ele era realmente. Ele não era um discípulo de Jesus. Ele era um carona na fé. Assim são muitos hoje. Carregam uma Bíblia, usam uma camiseta estampada, alguma frase da Bíblia, falando sobre fé, falando sobre Jesus, mas andam na fé de outras pessoas, carona na fé. Na hora de ser sal e luz, na hora de fazer a diferença, o lençol cai.
e revela quem realmente é. Uma conversão sem fruto, uma conversão rasa. Assim são muitas pessoas hoje. Seguem a Jesus, mas estão cobertos com um lençol. Eu quero concluir a palavra de hoje lendo 2 textos da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos da música que podem vir aqui. Um texto em Apocalipse e outro texto em 1 João. Apocalipse 16 diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 1 João, filhinhos, agora pois permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A verdade é, meus irmãos, que Jesus vai voltar. Vai voltar para buscar a sua igreja, para resgatar a sua igreja. Ele quer encontrar cada um de nós preparados, totalmente preparados. E por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, seguir a Jesus despreparados. Despreparados. Não podemos andar de lençol de um lado para o outro. Porque aquele que anda de lençol, uma hora ou outra, o lençol vai cair. E vai revelar a sua vergonha. E vai ficar vulnerável. Na hora do ataque de Satanás, Satanás vai tirar o lençol. E vai ser envergonhado. Então ande com Jesus. Com a armadura de Jesus o tempo todo. Busque a Deus em oração. Busque a Deus em comunhão. Busque a Deus em leitura da sua palavra. Fortaleça no Senhor. É isso que Ele quer para a sua vida. É isso que vai fortalecer a você. É isso que vai fortalecer a sua família. Mas se você andar na ética do lençol, você vai ser envergonhado. E vai envergonhar as pessoas que estiverem ao seu lado também. Que Deus assim nos abençoe.